Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de sistemas lineares com coeficientes constantes. Então o objetivo da nossa aula é trabalhar esse sistema de EDO, x' de t igual a alguma matriz A constante multiplicado por x de t, onde x avaliado em t0 é igual a x0. Nessas condições, o teorema da existência e unicidade de EDOs garante que vai existir uma solução para esse problema e essa solução é única. Eu não vou enunciar aqui o teorema para este caso aqui, até porque o que nós vamos fazer, como nós vamos basicamente trabalhar com esse caso, simplesmente vou afirmar que vai existir solução, é única e essa solução ela está bem definida para todo t. Então, nós vamos discutir alguns casos particulares dessa matriz A, como por exemplo, este problema aqui. Como é que a gente encontraria aqui todos os vetores x de tal forma que x' de t é igual a essa matriz multiplicada por x? Bem, como a matriz é 2 por 2, para essa multiplicação ser bem definida, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que o seu x de t é um x1 de t, x2 de t, ou seja, é um vetor com duas entradas. Na hora que você substituir essas informações, o que você vai ter é o seguinte: do lado esquerdo, x1', vou omitir o t aqui, x2', e do lado direito, quando você multiplicar essa matriz por esse vetor, você vai obter como resultado o quê? 5 vezes x1 mais 0 vezes x2, 0 vezes x1 menos 2x2. Então esse sistema ele é equivalente a dizer que x1' tem que ser igual a 5 vezes x1 e x2' tem que ser igual a menos 2x2. E aí observe que nós temos duas EDOs, onde para cada EDO você tem uma EDO nas condições que a gente já estudou anteriormente. Então a gente consegue com muita facilidade achar quem é o x1 e quem é o x2. Então neste caso aqui, x1 é igual a e elevado a 5t, e elevado a 5t, e x2 é igual a e elevado a menos 2t. Então, encontramos o x1 e o x2, vou apagar o quadro aqui para continuar a discussão. Então, deixa eu só apagar aqui o quadro. Então, a gente chegou em x de t igual a x1 é e elevado a 5t e o x2 é e elevado a menos 2t. Essa seria a nossa solução para todo o tempo t. Eu posso decompor essa solução. Isso a gente encontrou um x1, né? Deixa eu só fazer uma pequena correção, porque aqui eu só encontrei uma solução. Se eu quero encontrar todas as soluções, eu devo multiplicar por uma constante C1 e aqui multiplicar por uma constante C2. Então aqui eu vou colocar aqui C1, C2. Agora sim, observe que essa solução aqui eu posso escrevê-la de outra maneira. Então isso aqui é equivalente a dizer que o nosso x de t é igual a C1 vezes e elevado a 5t multiplicado pelo vetor 1, 0 mais C2 vezes e elevado a menos 2t multiplicado pelo vetor 0, 1. Se vocês forem observar, o que eu escrevi aqui é exatamente equivalente ao que eu escrevi aqui. E por que eu estou escrevendo a solução nesse formato? Porque aqui nós temos duas soluções, que aí seria essa primeira parcela e essa segunda parcela, e que são soluções LI. O que eu quero dizer com isso? Se você for calcular
o determinante da matriz, onde a primeira coluna é este vetor e a segunda coluna é este vetor, vocês vão ver que o determinante dessa matriz é diferente de zero. E a gente viu na aula passada que se o determinante da matriz for diferente de zero, quer dizer o quê? Que esses dois vetores geram o conjunto solução do seu sistema de EDO. Então, como dá para ver que são dois vetores linearmente independentes e a nossa matriz A é uma matriz de dimensão 2 por 2, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as soluções do seu sistema de EDO têm esse formato: C1 vezes este vetor mais C2 vezes este vetor. Então, por este exemplo, nós conseguimos resolver o nosso problema. É claro que facilitou muito o fato da matriz ser uma matriz diagonal. Então, como a matriz é diagonal, ficou muito fácil resolver o nosso problema. E nem toda matriz A é uma matriz diagonal. Então, o que aconteceria se a gente fosse trabalhar com a matriz A um pouco mais geral? Então, nós vamos em breve fazer uma discussão sobre isso, mas qual vai ser a nossa estratégia? E aí, para isso, para entender melhor essa estratégia, é bom relembrar lá de álgebra linear naquela parte de autovalores e autovetores. Mesmo que a matriz A em questão não seja uma matriz diagonal, mas a ideia é tentar escolher uma base que torne, através de uma mudança de base, que torne aquela matriz diagonal. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se você associar essa matriz A àquela matriz da transformação linear, a ideia é meio que tentar transformar sobre uma base conveniente aquela matriz em uma matriz diagonal. Então, vamos dizer assim, a base teórica seria mais ou menos essa. Mas a gente vai discutir de maneira um pouquinho mais aprofundada daqui a pouquinho como é que desenvolveríamos uma receita de bolo para encontrar uma solução de um sistema de EDO como esse. Então, nós vamos fazer essa discussão agora. Então, nós vamos discutir como resolver esse problema para uma matriz A um pouco mais geral. Bem, ao longo da dedução aqui da discussão, vou explicar o porquê desse rótulo um pouco mais geral, mas a inspiração para resolvermos esse problema resgatem aquela aula que eu falei de resolução de EDOs de segunda ordem, que seria a segunda parte do nosso curso. Que a ideia que eu vou fazer é o seguinte: eu vou tentar encaixar um formato para essa solução. Então eu vou tentar ver um vetor x, um candidato a vetor x que seja, por exemplo, um e elevado a algum número, r vezes t, multiplicado por algum vetor constante. Que eu vou omitir a setinha, mas esse... Não, por enquanto, vou omitir a setinha, esse aqui é um vetor, isso aqui é um escalar. Que o que eu estou pensando é o seguinte: lá nas soluções de EDO segunda ordem, eu simplesmente tentava encaixar o x de t como e elevado a rt, e elevado a r vezes t, e tentar substituir ali para encontrar a solução. Então, de maneira, não vou dizer análoga, mas tentando fazer um paralelo, eu vou procurar as soluções x de t para esse problema que seja da forma e elevado a rt vezes algum vetor onde as coordenadas desse vetor é constante. Então, dito isso, o que vai acontecer? X' de t, se você for calcular a derivada dessa expressão, como esse vetor aqui é constante, você só vai precisar derivar a função que está fazendo o papel de escalar, que aí nesse caso vai ser r elevado a rt vezes v. Agora, se você for calcular o a vezes x, o que você vai acabar obtendo, na hora que você substituir as informações, você vai obter e elevado a rt multiplicado pela matriz A, multiplicado pelo vetor v, que eu só substituí o x por essa expressão que está em roxo, e aí o escalar eu só botei para frente aqui. Então, a vezes e elevado a rt vezes v, só botei o escalar aqui para frente para organizar a visualização. Então, como eu estou procurando r e v de tal modo que x' seja igual a x, bem, isso implica que eu estou procurando qual é o valor de r, qual é o vetor v
que de tal modo que os lados direitos dessas duas igualdades sejam verdadeiras. Então, de tal modo que R vezes E elevado a RT multiplicado pelo vetor V seja igual a E elevado a RT vezes A vezes V. Como para todo T E elevado a RT é sempre diferente de zero, você chega que essa expressão acaba sendo equivalente a fazer R vezes V igual a A vezes V. Isso soa familiar. Eu vou inverter a igualdade aqui para facilitar a visualização. Vou até dar um destaque. Então, o que você vai ter aqui é A vezes V igual a R vezes V. Só inverter a igualdade. E essa igualdade aqui, ela já te diz quem deve ser o valor de R e quem deve ser o vetor V. Nesse caso, o R vai ser o alto valor de A, da matriz A, porque o que você fez? A vezes V igual a R vezes V. Então, R é o alto valor e esse seu vetor V e este seu vetor V é o alto vetor de A. Então, sempre quando você tiver um problema do estilo do seu sistema 1, se você considerar x um E elevado a RT vezes um vetor, para que esse x seja a solução do seu sistema, o seu R deve ser o alto valor da matriz A e o seu vetor V o alto vetor da matriz A. Aí eu sugiro que vocês resgatem o exemplo da aula passada e até mesmo o exemplo do início da nossa aula, conectem essa teoria que vocês vão ver que as soluções fluem naturalmente. Mas para não ficar só na teoria, vamos fazer um exemplo numérico, vamos resolver um problema. Bem, vamos trabalhar agora com um exemplo numérico, vamos resolver esse sistema de ADO. Então, vou montar aqui um pequeno passo a passo com base na teoria que vimos na etapa anterior. Então, passo 1, nosso passo 1 é enxergar a nossa possível solução como um x maiúsculo igual a E elevado a R vezes T multiplicado por um vetor V. Então, o primeiro passo é você colocar no rascunho que o molde da sua solução vai ser essa. O passo 2 depois que você monta esse esqueleto, você vai tentar descobrir qual é o valor de R. E aí, por isso que é muito importante, algo que eu não comentei na parte anterior, é muito importante revisar conceitos de autovalores e autovetores. Mas vou fazer esse exemplo numérico aqui, é bom que a gente vai relembrando algumas coisas. Como é que a gente calcula, por exemplo, esse nosso R? O R é o alto valor dessa matriz. E como nós calculamos o alto valor dessa matriz? A gente coloca, por exemplo, calcula o determinante da matriz A menos lambda identidade, ou seja, na diagonal a gente coloca o menos lambda, as outras entradas não, então aqui coloca 4 menos lambda, calcula esse determinante igual a zero. Os valores de lambda, na verdade aqui eu vou trocar por R, né? Porque o alto valor é R. Que lambda é a notação que eu geralmente uso nos cursos de álgebra linear. Os valores de R que cumprem essa igualdade são os autovalores da matriz A. Então, na hora que você calcula o determinante, bem, isso vai ficar o quê? Isso é equivalente a dizer que menos 2 menos R vezes 4 menos R, esse cara vezes esse cara, menos esse cara multiplicado por esse cara, que no caso dá mais 5.
Isso tudo tem que ser igual a zero. Agora eu vou aplicar a distributiva. Então, nisso que eu aplico a distributiva, vai ficar menos 8 mais 2R menos 4R, então dá menos 2R. Menos R com menos R dá mais R ao quadrado, mais 5 igual a zero. Então, aplicando a distributiva, menos 8, aí depois menos 2 com menos R dá mais 2R, menos 4R, então dá menos 2R, mais R ao quadrado, mais 5 igual a zero. Então, rearranjando essa expressão, isso aqui é equivalente a dizer o quê? Que nós temos R ao quadrado menos 2R menos 3 igual a zero. Caímos uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, por exemplo, nós vamos chegar em R igual a menos 1, isso é uma solução, e R igual a 3. Então, chegamos em duas soluções. R igual a 1, R igual a 3. Agora, nós vamos executar o passo 3. O que é o passo 3? Então, o passo 3. Que agora eu acho que é bom... Dá para colocar na cor roxa. Para cada R, obter um autovetor. O que eu quero dizer com isso? Novamente, pela teoria lá de álgebra linear, de autovalores e autovetores, quando você encontra, por exemplo, um autovalor R igual a menos 1, isso significa o quê? Que vão existir infinitos autovetores associados a R igual a menos 1. Na verdade, todos os vetores que possuem a mesma direção de um autovetor que você encontrar é autovetor também associado ao R igual a menos 1. Tem a questão da multiplicidade algébrica, multiplicidade geométrica. Então, se você encontrar um autovetor aqui para R igual a menos 1, automaticamente você vai encontrar infinitos autovetores. Só que você só precisa de um autovetor. Por que você só precisa de um autovetor? Porque se vocês resgatarem na parte anterior do vídeo, na hora que eu esboçava todo o conjunto de solução, eu acabava colocando C1 vezes a primeira solução mais C2 vezes a segunda solução. Então, como a dimensão do espaço vetorial, do alto espaço associado ao alto valor 1, ao alto valor menos 1 e ao alto valor 3, ambos possuem dimensão 1, então todos os autovetores, por exemplo, associados a esse alto valor, vai ser o quê? Algum autovetor multiplicado por um escalar. Aqui é a mesma coisa, algum autovetor multiplicado por escalar. Então eu vou começar com R igual a menos 3. Vamos ver o caso... Menos 3 não, menos 1, desculpa. Vamos começar pelo caso R igual a menos 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar o sistema A vezes V igual a menos 1 vezes V, né? Porque é A vezes V igual a R vezes V. Como o nosso V mora em um espaço de dimensão 2, vou colocar aqui no canto que o meu vetor V é o vetor AB, por exemplo. E eu tenho que descobrir quais são os possíveis valores de AB que atendem a essa condição. Só que aí na hora que vocês observarem, bem, o lado esquerdo vai dar o quê? Na hora que você multiplicar, por exemplo, AB por essa matriz. É menos 2A mais B igual a menos A. E aqui vai dar menos 5A mais 4B igual a menos B. A única coisa que eu fiz foi substituir o A
substituí o V e montei o sistema linear. Bem, aqui eu já posso apagar. Vou apagar aqui enquanto vocês vão observando. Naturalmente, esse sistema linear tem que possuir infinitas soluções, justamente pela teoria lá de autovalores e autovetores. Mas você só precisa de uma solução, você não precisa de todas. Então, observando bem isso, e a sua solução tem que ser não nula também, porque senão não vai ter graça, senão você não vai conseguir gerar o conjunto de solução. Então, uma estratégia boa para fazer aqui é deixar o sistema naquele formato homogêneo. Então, vou passar esse menos A para o outro lado, então vai ficar... Posso fazer isso? Posso fazer isso. Então, vai ficar menos A mais B igual a 0. E embaixo vai ficar menos 5A mais 5B igual a 0. Bem, como dá para perceber aqui, na primeira equação você está dizendo que A é igual a B, na segunda equação você também está dizendo A é igual a B. Então era até esperado que isso fosse acontecer, porque como você quer ter infinitas soluções, então acaba que uma equação é múltipla da outra. Então isso está dizendo para você que A é igual a B, e como eu só preciso de um único autovetor, então eu escolho um valor de A não nulo, obviamente. Então digamos igual a 1. E aí o meu autovetor, vou até chamar aqui de V1, associado ao primeiro autovalor. Esse V1 vai ser A igual a 1, B igual a 1. Então, esse cara aqui, vou até registrar aqui, está associado a R igual a menos 1. Então, esse cara aqui é um autovetor associado a R igual a menos 1. Agora a gente faz o caso R igual a 3. Acho que vale a pena ir apagando, né, do outro lado enquanto isso. Então a gente vai fazer o caso R igual a 3, que segue exatamente o mesmo princípio. Então, eu sugiro fortemente que quem não se lembra como calcula autovalores e autovetores, dê uma revisada no livro de álgebra linear. Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem com sugestões de qual livro seguir, qual material utilizar. Mas é importante que vocês já estejam craques nessa parte da matéria, pelo menos craques o suficiente para poder desenrolar as contas, porque aí facilita a compreensão do restante da matéria, que é como se fosse um pré-requisito aqui. Então, para calcular o autovetor associado ao autovalor R igual a 3, eu vou fazer o quê? A vezes V igual a 3 vezes V. Então, na hora que você substitui as informações, e aí nesse caso eu estou pensando V, um vetor com coordenadas AB, na hora que você realiza essa substituição, você vai ter, vamos lá, menos 2A mais B igual a 3 vezes A, depois menos 5A mais 4B igual a 3B. Então, continuando a conta aqui, passar para o outro lado, né? Não eu, né? O 3A e o 3B. Então, aqui vai ficar menos 5A mais B igual a 0. E, novamente, passando, subtraindo, menos 5A mais B igual a 0. Então, daqui, você conclui que B é igual a 5 vezes A, e provavelmente alguém vai fazer a seguinte pergunta: professor, se eu sei que sempre vai acontecer de uma equação ser múltipla da outra, eu preciso ficar fazendo as duas contas? A resposta é sim,
Porque quando você faz essas duas contas, você está se certificando que realmente o sistema vai possuir infinitas soluções. Porque às vezes você pode calcular o alto valor errado, ou até mesmo fazer alguma multiplicação errada, e você acidentalmente encontrar uma única solução. Então faça essas duas contas, conclua que esses sistemas, essas duas igualdades dá na mesma, que é uma múltipla escala da outra, e aí você vai encontrar as variáveis livres, faça todo o procedimento certinho, para você garantir que as etapas estão indo de maneira correta. Bem, como eu só preciso de um autovetor, eu vou considerar o vetor V2, eu vou escolher um valor para A, e aí escolhendo o valor para A eu vou ter o B correspondente. Então, se eu escolher, por exemplo, A igual a 1, quanto que deve valer B? 5. Então, esse cara aqui é um autovetor associado ao R igual a 3. Então, marcamos aqui o nosso autovetor. Eu já esqueci qual é o número do passo, né, que eu tinha montado aqui, mas aí o próximo passo alguma coisa, vou colocar em interrogação, porque eu não me lembro qual foi a ordem dos passos. Depois que você encontra os autovetores, agora é só montar a solução. Montar a solução. Que aí é o seguinte, o nosso x de t vai ser C1 multiplicado por E elevado a RT vezes V, ou seja, E elevado a menos T vezes o vetor 1, mais C2 vezes E elevado a RT vezes o vetor V2. E aí, todas as soluções do seu sistema de EDO vão possuir este formato. Bem, ainda rigorosamente falando, falta só verificar se essa solução aqui é linearmente independente com essa solução. Mas dá para perceber rapidamente, né? Porque esse vetor aqui, como aqui são só dois vetores, para verificar se dois vetores são linearmente independentes, basta ver se um é múltiplo escalar do outro. E não importa o valor de t, isso nunca ocorre. Outra forma de fazer isso é você agrupar nesse vetor, então fica elevado a menos t, elevado a menos t, elevado a 3t, 5 elevado a 3t, monta a matriz onde a primeira coluna é este vetor, a segunda coluna é este vetor, calcula o determinante e verifique se o determinante der diferente de zero. Se der diferente de zero, LI, se der igual a zero, LD. Porém, novamente, se a gente for analisar lá na teoria de autovalores e autovetores, tem um teorema que diz o seguinte: sempre quando você tem um autovetor associado a um autovalor e você tem um outro autovetor associado a um outro autovalor, então estes autovetores necessariamente são LI. Então, repetindo mais uma vez, você tem este autovetor aqui que está associado ao menos 1. Este aqui é um autovetor associado ao 3. Autovetores associados a autovalores diferentes implicam que esses autovetores são LI. Então, você já saberia que esses vetores são LI, não precisando verificar isso. Logo, conjunto solução do seu sistema de EDO é realmente uma combinação linear desses dois vetores. Talvez alguns ainda questionem, os vetores são ortogonais. E a resposta é não, né? Porque tem uma parte do curso de álgebra linear, que seria o teorema espectral, que faz afirmações mais fortes sobre os autovetores. Mas isso só funciona quando a matriz é a matriz simétrica. Então, caso a sua matriz seja simétrica,
Além dos autovetores serem LI, eles são ortogonais. Então, não é o caso aqui, porque nossa matriz não é simétrica. Se você fazer a transposta aqui, não preserva a matriz, fica uma outra coisa. Então, o máximo que você pode dizer que é LI, e é o que nós precisamos para a nossa teoria. Então, automaticamente, se você tiver um sistema de ADO de 3x3, onde a matriz A é 3x3, o procedimento é análogo. Você vai procurar os autovalores, os autovetores e procurar 3 soluções LIs. E já deu para perceber que essa discussão de vetores LI vai acabar nos motivando a estudar outros possíveis casos. Por quê? Nada impede de você ter uma matriz 2x2, por exemplo, um único autovalor. E aí, quando você tem um único autovalor, você tem 2 casos. Ou a multiplicidade geométrica é igual a 1, ou a multiplicidade geométrica é igual a 2. Então, nós vamos estudar cada um desses casos de maneira separada. Quem não se lembra de autovalores e autovetores, para essa parte fique tranquilo que mais para frente eu vou me aprofundar, ou qualquer coisa eu gravo uma videoaula extra sobre este assunto. Mas se puder ler no livro o que significa multiplicidade algébrica e geométrica, ajuda bastante. Ainda tem um caso se a matriz não possui autovalores. Quando falo não possui autovalores, não possui autovalores reais. Então, ainda temos o caso se a matriz possui autovalores complexos, assim, quando eu digo complexos não reais, né? Então, o que nós vamos basicamente fazer nas próximas aulas é justamente ir estudando esses outros casos. Eu ainda estou na dúvida se eu faço mais uma aula de exercício para revisar autovalores e autovetores ou eu sigo na teoria. De qualquer forma, estou à disposição para tirar dúvida. Espero que tenha ficado claro, então pegue o livro para tentar discutir como é que resolve os problemas. Um último comentário antes de encerrar a aula: o que acontece com esse vetor quando t tende a infinito? Essa parcela tende a zero e essa parcela aqui estoura para o infinito, mas se você pensar em curvas no R2, é como se a curva estivesse tendendo para este vetor. Mas isso eu vou, acho que, discutindo mais para frente. Esse aqui seria a questão de plano de fase. Mas isso eu vou deixar para um outro momento. Então é isso, espero ter contribuído e até a próxima.